passar em medicina na Unesp em menos de um ano? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara, criadora do método, do único método que é capaz de aprovar em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara em menos de um ano. Exatamente. Este canal é para você que sonha em passar em medicina e não quer perder tempo. Quer passar em menos de um ano? Então, esse canal é para você. Então, já se inscreve no canal, já liga o sininho para não perder nada. E o nosso foco aqui hoje é Unesp, beleza? Não sei se você sabe, mas a Banca VUNESP prepara mais de 40 provas de medicina por ano. E a Unesp é uma delas. Então, vamos conversar aqui sobre a Unesp. Qual que é a ideia desse vídeo? É te mostrar tudo que você precisa dominar para atingir essa aprovação em menos de um ano. Então, eu vou falar sobre características da prova, perfil, nível de dificuldade, alguns critérios de correção, vou falar sobre redação, vou mostrar a nota de corte e a expectativa para este ano. Então, se você quer saber tudo isso, que realmente é necessário dominar, é importante ficar até o final, beleza? Vamos lá, vamos entender aí a prova da Unesp, quem prepara essa prova, qual que é a ideia, qual que é a intenção por trás deste vestibular. Então, vamos lá. A Unesp é uma faculdade pública, uma das mais desejadas do país, então é uma excelente faculdade. E o que vem por trás dessa informação? A concorrência. É um vestibular de altíssima concorrência, altíssima concorrência. Então, já aconteceu de ter mais de 300 candidatos por vaga, geralmente fica em torno de 280, 260, 300 candidatos por vaga. Então, não é um vestibular que dá para se preparar de forma aleatória e achar que vai passar, gente, não dá. Então, se você quer Unesp e é uma ótima faculdade, faça o voto que você queira, porque é uma excelente universidade, você vai ter que estudar de forma muito focada, muito orientada, muito alinhada com essa prova para conseguir a aprovação. E Débora, como que eu faço isso? Primeiro, você precisa entender particularidades desta prova da Unesp. Então, vamos lá. A Unesp é um dos 40 vestibulares que a Banca VUNESP prepara. E é uma prova nível 2. Nós temos poucas provas níveis 2 dentro da Banca VUNESP. Nós temos a Unesp, a FAMERP, a FAMECA, a Santa Casa, tá? E a Santa Marcelina. Então, olha só, Santa Marcelina, FAMECA, FAMERP, Santa Casa e Unesp. Nós temos 5. Não tem nenhuma dessas provas, nenhuma delas são iguais. A Santa Marcelina é a prova nível 2 mais fácil que tem dentro do grupo de provas níveis 2. Depois vem Santa Casa, que tem particularidades e já não é tão simples quanto Santa Marcelina, certo? Depois vem FAMECA e FAMERP. São semelhantes, mas não são iguais. FAMECA tem critério de correção muito específico, que inclusive é diferente da FAMERP. Então, não são iguais. São parecidas, mas não são iguais. E depois vem a Unesp. De todas as provas, das provas níveis 2 que a Banca VUNESP prepara, sem a menor sombra de dúvidas, a Unesp é a mais exigente, por 2 motivos. Primeiro, porque é uma prova mais exigente mesmo. E segundo, porque além dela ser mais exigente, ela tem características muito diferentes das outras. Então, não é uma prova assim, por exemplo, eu consigo estudar para Santa Casa e para a FAMERP? Consigo. Eu consigo me preparar para Santa Casa, para a FAMERP e para a FAMECA? Sim, sem muito trabalho. Agora, eu quero estudar para a FAMERP e para a Unesp. É possível? É, só que são coisas bem diferentes. Entende? Não é uma coisa assim tão simples. Os exercícios que eu vou fazer para a FAMERP não são os mesmos que eu vou fazer para a Unesp. Então, tem particularidades aí que eu preciso saber. Então, o nosso foco aqui é falar sobre a Unesp e em outro momento a gente vai falar sobre as outras. Mas é importante que eu quero que você tenha clareza que se o foco principal é a Unesp, eu vou precisar estruturar todo o meu cronograma, tudo que eu vou estudar, formato de questões para a Unesp. Além de ela ser uma prova nível 2 e ter características de níveis 2, que eu vou explicar aqui quais são, ela tem particularidades únicas de Unesp. Então, quais são as características de uma prova nível 2? Ser uma prova mais longa. Então, a Unesp ela tem primeira fase, segunda fase, certo? Uma prova de 90 questões na primeira fase. Então, é uma prova mais densa. Isso é uma característica de todas as provas níveis 2, serem provas mais longas. Segunda característica,
é uma prova que valoriza muito as questões de interpretação. Então, olha só, de todas as provas que a Banca Vunesp prepara, a Unesp é a que mais valoriza isso. Se você tem facilidade nisso, se você é uma pessoa que lê bem, consegue interpretar rápido as questões, ok. Se não, você precisa trabalhar isto, tá? Isso é treinável, a gente pode treinar macete de resoluções para você conseguir essa facilidade, mas isso é fundamental. Na Unesp, todas as questões são contextualizadas, todas. Não é se vai ter uma que é contextualizada e outra não, não, todas. Questões de matemática são contextualizadas, física, química, português, geografia, história. Então, é uma prova para alunos que se prepararam para isso. São questões contextualizadas. Além disso, é a única prova da Banca Vunesp que leva a sério a questão de ser interdisciplinar. Exatamente. Então, olha só, tem isso no edital de várias provas da Banca Vunesp, mas nenhuma outra prova coloca ali várias questões, mistura conteúdo. Não, isso não é uma realidade da Vunesp ainda, para a maioria das provas. Mas, para a Unesp, sim, é muito comum ter questões interdisciplinares. Então, ó, mais uma característica única da Unesp. Então, se eu quero Unesp, não adianta eu ficar fazendo questões da FAMERP. Por quê? Na FAMERP, na Santa Casa, na Unifesp, nós não temos essa questão interdisciplinar. Na Unesp, sim. Então, eu vou ter que trabalhar questões que têm essa característica. Senão, eu vou chegar lá e a tendência é não me dar bem, porque eu me perdi dentro do contexto. Então, é uma prova muito interdisciplinar. Outra coisa importante, que é uma característica da Unesp, dentro da maioria, né, dessa grade de provas que a Banca Vunesp prepara, literatura não é um problema. Então, olha só, vou fazer Einstein, Santa Casa, vou fazer provas níveis 1, FAMEMA. Literatura, gente, não é um problema dentro das provas da Banca Vunesp. Porém, na Unesp, cai literatura. Débora, tem obra literária? Não, não tem. Nenhuma prova que a Banca Vunesp prepara tem obra literária. Mas na Unesp é comum cair em questões de literatura. Então tem todo um contexto e vão te perguntar alguma coisa. Se vai cair, é importante que você tenha noção sobre cada parte da literatura. Então, inclusive dentro da nossa mentoria, é uma coisa que nós temos. Aulas de literatura, exercício de literatura, para quê? Para quem vai fazer o Unesp. É importante, tá? Ah, não vai ter o contexto? Vai. Só que se você tiver um conhecimento prévio, resumido sobre cada obra ali, você vai ter vantagem, vai ganhar tempo. Lembrando que o vestibular tem uma questão de tempo. Eu tenho que conseguir fechar esse vestibular no tempo. Tudo bem? Então, isso é extremamente importante para vocês. Outra característica da Unesp, olha só. Se você pega, eu estou comparando com a FAMERP, porque também é uma prova nível 2, que é muito desejada por muitos de vocês, e geralmente vocês prestam, quem presta FAMERP, presta Unesp, quem presta Unesp, presta FAMERP, tá? Se você pega a prova da FAMERP, você tem certinho 10 questões de matemática, 10 de português, 10 de história, 10 de inglês, 10 de cada uma. E você consegue, inclusive, prever a ordem que essas questões vão aparecer. Então, a primeira questão de matemática vai ser sobre isso, a segunda sobre aquilo, super normal. Todas as provas que a Banca Vunesp prepara, exceto a Unesp, é possível prever, inclusive a ordem. Então, a primeira questão de matemática vai ser o assunto tal. A primeira questão de física vai ser o assunto tal. É possível, gente, extremamente previsível. A Unesp não, não é. Por quê? Porque ela é interdisciplinar. Inclusive, ela pode aparecer com 7 questões de matemática numa prova e 5 em outra. 8 em uma prova, 6 em outra. Então, não está definido exatamente quantas questões de cada matéria, porque ela usa muito ciências da natureza, ciências humanas, né, linguagens e códigos. Então, dentro daquele contexto, é de acordo com o ano. É claro que é possível prever quando você tem uma certa experiência com a banca, trabalha há muito tempo, tem rodízio, o ano, né, que ano que nós estamos, qual que é a tendência? Tem. Mas só de olhar para a prova, não tem como você, igual tem, a gente olha no edital, né? Quantas questões de cada matéria? Você não vai ter na Unesp. Por quê? Porque tem essas características. Por isso que é muito importante você saber exatamente o que você quer ser a Unesp. E, ó, eu estou colocando tudo isso aqui, nossa, então é muito difícil? Não, pelo contrário. Se você estudar focado nessa prova, você tem muito mais chance, porque a maioria das pessoas
chegam lá de paraquedas. Chega lá achando que vai sentar, vai dar tudo certo e vai fazer a prova. Não, é uma prova que exige dedicação, que exige que a pessoa vá realmente preparada para isso. Tudo bem? Beleza? Nós vamos falar aqui de conteúdo também, tá? Segura aí. E depois, já deixa aqui nos comentários, tudo isso que eu tô falando aqui dessas características da Unesp, você já sabia? Tem alguma coisa que você gostaria de saber? Quer perguntar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que eu farei o possível para responder vocês, tá bom? Deixa aí. Outra coisa importante, e aí muito importante, redação. Todas as provas de redação, olha só, a VUNESP prepara mais de 40 provas de medicina por ano. Mais de 40 provas por ano. Todos os critérios de redação. FAMEMA, FAMERP, Einstein, Santa Casa, São Camilo, São Caetano, Uniceub, Unisul, UEA, todos os critérios de redação são o mesmo, exceto para a Unesp. Os temas de redação da Unesp, eles são diferentes e a correção também é diferente. É a única prova da Banca VUNESP que tem um critério de correção diferente. Entendeu? É a única. As outras usam todos o mesmo critério. É claro que em algumas provas, até pela concorrência, se pesa mais a mão no critério de correção. Por quê, Débora? Porque eu tenho 10 mil candidatos, vou ter que selecionar só de 100 pessoas, eu vou pesar a mão dentro do critério. Mas é o mesmo critério. O critério de correção de redação do Einstein é o mesmo do critério de correção de redação, tá? É o mesmo critério de correção da Santa Casa, que é o mesmo critério da São Camilo. Só que no Einstein eu vou exigir muito mais do que na São Camilo. Por quê? Porque no Einstein eu tenho 10 mil inscritos, no Camilo eu tenho 300, 400, 500 pessoas. Então é lógico, né? É uma coisa meio que lógica que eu vou cobrar dentro do critério, eu vou exigir mais. Só que é o mesmo critério. Quando a gente vai para a Unesp, não é o mesmo critério. A avaliação é diferente. O tema é diferente e a avaliação é diferente. Por quê? Porque uma característica muito forte da Unesp, ela é muito filosófica. Ela é uma prova muito filosófica, já desde as questões, mas exatas também? Exatas também. Matemática, física, química, toda cheia de contexto, biologia, história, geografia, é uma prova filosófica. E isso se apresenta também na redação. Inclusive, segue um recado muito importante para vocês aqui. Quem não viu, eu liberei a assinatura de redação dentro do Exatas Sem Mistério, porque não sei se você sabe, mas dentro do Exatas nós temos todas as disciplinas. E uma coisa que pesa muito para os alunos é redação. E muita gente me pedia isso, para ter acesso à professora, porque nossos professores são todos especialistas, para ter acesso a correções dentro do critério. E eu liberei essa assinatura, se você tiver interesse, depois me chama no Instagram, no direct, para que você não perca essa oportunidade. Você paga o mês que você usar. E o que tem, Débora, nessa assinatura? Tem todas as aulas, com tudo que você precisa saber sobre o critério de correção, sobre as redações da Banca VUNESP. Você tem temas inéditos toda semana para escrever. E você tem a correção feita por um especialista que troca informação com você pelo Telegram de forma individual. Então, você manda a redação, ela corrige, manda áudio, manda o critério, você consegue tirar dúvida, é muito bacana. E você vai ter uma visão real de como você está dentro da Banca VUNESP. Então, se você tem interesse, depois me acha no Instagram, que no canal tem no Instagram, me chama no direct, você vai ter a oportunidade de assinar, caso você tenha interesse. Beleza? Bora lá! É extremamente importante isso. Então, critério de correção da redação é diferente. E os temas também. Então, se você vai fazer Unesp, igual tem muitos alunos que pegam os temas anteriores de redação para escrever, é bacana? E redação precisa muito de treino, de escrita. Mas o tema não vai se apresentar dessa forma. Por quê? Porque a Unesp ela apresenta diferente. Beleza, gente? Tudo bem? Então, o fato de ser nível 2, quais são as características específicas da Unesp. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compartilhar minha tela, eu vou mostrar a nota de corte da turma que iniciou agora, em 2025, e depois vou falar com vocês da expectativa para esse vestibular de 2025 para quem vai começar em 2026. Tudo bem? Bora lá, vamos compartilhar aqui. Eu vou compartilhar com vocês e vou aumentar, porque eu acredito que vai ficar pequeno. Bora lá. Ó, essa cartilha tem várias coisas importantes, mas eu vou colocar aqui para vocês qual é o meu objetivo principal. É focar nas notas. Tudo bem? Quero mostrar para vocês aqui as notas, até onde nós fomos, até para vocês entenderem que tem muita gente que acha o seguinte, mas se eu atingir tanta nota não passo, quantos pontos eu tenho que atingir, qual que é a nota de corte?
é bacana vocês entenderem isso. Primeira coisa importante para vocês, ó. Nós tivemos, rodou a lista, Débora? Sim, rodou até a lista 10. Gente, rodou até a lista 10, só que roda um nome, 2, 3, né? Então, assim, roda, mas assim, roda muito, muito pouco. Isso é importante vocês entenderem. Aqui, quem entrou, aqui, ó, adicionais, 136. Então, se são 90 vagas, roda bem pouco. Geralmente, quando é que roda a lista da Unesp? Quando saem as outras públicas, ou então quando é um aluno que quer muito uma faculdade específica e acaba passando, mas não vai. Vou dar um exemplo. Eu tive um aluno, no ano passado, que o sonho dele era fazer Einstein. Só que ele ia prestar todas as outras, várias outras, porque ele queria ter a chance de passar, ele não queria fazer mais, ele não queria ficar um ano no cursinho, né? Ele era um aluno de ensino médio, ele não queria fazer cursinho, então ele realmente se esforçou demais. E esse aluno, ele se preparou para Einstein, para Santa Casa, para a Unesp, para a Unifesp, então ele trabalhou intenso, tá? Ficou um ano aí com a gente, um pouco menos de um ano, que ele começou em fevereiro. E nós trabalhamos muito forte com esse aluno. Ele passou na Unesp, ele passou na Unifesp, ele passou na Santa Casa, passou no Einstein, passou em todas pelo Enem, então ele conseguiu nota para aplicar para qualquer uma, e adivinha onde ele ficou? No Einstein, porque era o sonho dele. Então, roda, porque tem alunos que passam em outras e acabam indo para outras, ou passam em várias públicas, acabam selecionando, escolhendo outra, mas roda bem pouco. Então, eu não posso contar muito com isso, eu tenho que fazer o possível para eu ficar na primeira lista. Olha só, gente, olha que bacana. O ano passado, vou contar uma novidade para vocês depois aqui com relação à expectativa para esse ano. O que aconteceu ano passado, porque as notas foram tão altas e o que se espera para esse ano. Olha aqui, ó, primeira chamada. Olha o que nós temos aqui. Olha a quantidade de acertos da primeira fase. 89, 88, 87. Olha isso, gente, 90. Então, qual foi o corte? 81. Beleza? Débora, eu posso apostar na nota de corte? Gente, é claro que você pode entrar na nota de corte e conseguir aprovar se você for muito bem na segunda fase. Mas não busque isso. Foque sempre em acertar 2 a 3 questões a mais do que a nota de corte, para você ter chance de aprovação. É raro alguém que acertou a nota de corte passar. Você vai ver aqui, ó, vai ter uns 2, 3, mas é raro. Então, é bom eu buscar, é bom não, é necessário que eu busque umas 2, 3 questões acima do corte. Tudo bem? Então, beleza, ó, 89, gente, 89 é muita coisa. Ó, pensa nisso aqui, essa aqui é a segunda fase. Pensa nisso daqui como se fosse porcentagem, beleza? Então, olha só, 98,89% da prova, a pessoa foi absurdamente bem. Né? Absurdamente bem, é indiscutível isso. É claro, né? Nós temos aqueles casos, né? Ó, 90 acertou 100%, primeiro classificado, né? Isso aí, bacana isso, né, gente? E aí, ó, aqui tem as notas das matérias da segunda fase. E eu quero chamar a atenção de vocês, é óbvio que tudo tem que ir muito bem aqui, mas eu trouxe aqui para redação, que vale 28. Olha as notas, gente. 26, 27, 24. Olha só. E este ano nós temos um fator importante. Via de regra, ó, 26. Percebeu? 25, 26, 25, 26. Significa, olha só, para essa pessoa aqui, ó, ter acertado 24,68 e ter passado aqui em cima, vamos ver quais são as outras notas? 87 e 90 e quase 97% da segunda fase. Entende? Então, é muito alta a nota da Unesp. Débora, isso aqui é impossível? Não, não é. Desde que você foque exatamente no conteúdo, não é. Eu tive um aluno, Luiz, se você ainda não viu ele no meu Instagram, você vai ver aqui no YouTube, no Instagram, quando ele entrou na mentoria, ele não sabia fazer MMC, não sabia fazer fração, ele tinha muita dificuldade, estava um tempo fora da escola. O Luiz se preparou por 7, 8 meses. Ele gabaritou essa prova. Ele fechou a prova da Unesp. Ele fechou a prova da Unesp, fechou a prova da FAMEMA e quase gabaritou o FAMERP, certo? Ele passou nas 3. Ele está na Unesp, deve estar no terceiro ano, de medicina. E por que eu estou falando isso? Porque parece, quando a gente vê esses números aqui, parece absurdo, né? Parece que é impossível fazer isso, mas não é. Desde que você saiba exatamente o que você quer. Se você souber, é possível. E, lógico, ter a orientação para isso. Não adianta, eu vou estudar tudo que tem pela minha frente, então. Não. Até porque você não vai conseguir estudar tudo. Você tem que colocar somente o que é da prova da Unesp. Beleza? Da Unesp, da FAMERP, onde você quiser passar. Então, olha só. Começou a me chamar a atenção aqui. Vamos, então, aqui para a nota. Primeira fase.
89, 88, 87, 90. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho 1 com 81. Olha só, 2 com 81 acerto? 1 não, não, 2 não, 1, né, ó. Aqui, ó, 47. Aí depois nós temos 1 com 83. Perceba que é raro? Isso é raro acontecer? Depois nós temos, deixa eu ver mais alguém. Aqui, ó, o 101 com 83 e só. Tem aqui com 82, ó, o 130 com 82. Percebeu que quem passou com 81, 82, 83, a pessoa tem que ir muito bem nas outras provas para conseguir aprovação. É possível? É. Mas via de regra, isso aqui, ó, é o pessoal que começou esse ano. Via de regra, acertar 81, que é a nota de corte, é bem difícil para passar. Então, eu preciso olhar com carinho para isso. Beleza? Aí, quando nós vamos, né, para a segunda fase, gente, ó, 94%. Aqui, ó, nós temos um caso aqui, ó, 91. A pessoa acertou 82, 91, que 90% da prova não tá ruim, mas 91, e acertou 26. Passou. Mas olha só, passou em 130. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, beleza? Percebeu que não tem ninguém na segunda fase, nenhum caso abaixo de 90? Nenhum. Pelo contrário, todo mundo acima de 90%. Ok? 90%. Aí, ó, aqui são as notas, olha só, 18,5 de 24, 21 de 24, 23,5 de 24, 26 de 28. E aí você começa a perceber que não tem notas abaixo, tá? Não tem. Olha só. Tem uma ou outra que escorregou? Tem, só que a pessoa compensa em outra matéria. Vou pegar aqui, ó, esse aqui, ó, 51. Acertou 87, 96,5, tá? Acertou 15 aqui, ó, 15 de 24, foi ruim, não foi? 15 de 24? Só que acertou 20, 21 e 26 e acabou compensando na primeira fase. Então, qual é a expectativa? O que eu preciso focar, Débora? Qual que é o foco para este ano? Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu ano passado e o que vai acontecer esse ano no vestibular. No ano de 2024 para 2025, o que aconteceu o que aconteceram ali com todos os vestibulares? A Banca VUNESP priorizou conteúdo base, exatamente, para a Unesp e para as outras mais de 39 provas. O foco ano passado foi conteúdo base. Consequência disso, a nota subiu muito. Então, olha só, a nota de corte da Unesp, nós tivemos 81. Só que mais de 95% dos candidatos acertaram mais de 91 quem passou. 81. Você concorda? Então, o que aconteceu com o conteúdo base? A nota subiu muito. Subiu muito. Então, nós tivemos alunos ali que acertaram 81, que foi para a segunda fase, e nem está na lista. Certo? Então, o que aconteceu com o conteúdo base? Nós tivemos muita gente chegando em 85, 86, 87, 90 na primeira fase. Beleza? Isso porque focou muito em conteúdo base. Aí nós vamos para a prova dissertativa. O que acontece e o que é um critério muito importante, tá? E aí, gente, venham cuidado. Eu falo muito dos 3 pilares da Banca VUNESP: conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. O ano passado, quem dominou conteúdo base e critério de correção foi quem entrou. Então, conteúdo base estava para todo mundo, todas as provas, a nota subiu muito, muita gente no bem. Tá, Débora, se todo mundo, se muita gente, não todo mundo, mas muita gente foi bem, o que separa o aprovado do não aprovado? Critério de correção. As pessoas que sabiam critério de correção, que se deram melhor nas provas dissertativas, tanto nas questões quanto na redação, foi quem passou. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Sem a menor sombra de dúvidas e sem medo de errar aqui. Tinham alunos que fizeram a segunda fase que conheciam muito mais de conteúdo do que quem passou, só que não sabiam o critério de correção e acabou perdendo a vaga. Então, olha só, a pessoa também foi para a segunda fase, ela conhecia mais de conteúdo, só que ela não conhecia critério de correção. Ela perdeu a vaga para quem conhecia. E provavelmente sabia, né? Em alguns casos, eu posso te garantir isso, sabia menos que ela. Tá? Eu falo isso por quê? Porque eu acompanho super de perto essas notas, essas correções, esses alunos. Como você sabe? Pelo desempenho das questões, pelo que respondeu, pelo formato da resposta, só que está fora do padrão. E aí se perde muito ponto, tá? Então, olha só, critério de correção é inegociável. É inegociável. Se você quer passar numa faculdade como a Unesp, se você não domina o critério de correção das questões dissertativas de redação, muda, vai para outra, tá? Para você não perder um ano. Então, isso é muito importante.
Foi o que aconteceu ano passado. Conteúdo base e critério de correção. Só que o que aconteceu? Todas as provas da Banca VUNESP ano passado tiveram notas muito altas, todos os vestibulares. Então, qual é a conclusão? A gente precisa segurar essa nota, porque senão vai chegar um momento, todo mundo vai gabaritar, e como que eu vou ter o critério de desempate, né? Então, qual que é a expectativa para esse ano? O que vai acontecer esse ano? Nós vamos ter conteúdo base na prova? Vamos. Quanto por cento? Vai ser a mesma quantidade que ano passado? Não. Por quê? Eu preciso segurar essa nota. Então, este ano, 80% da prova é conteúdo base. 20% é conteúdo específico. Por quê? Porque 80% é impossível passar. Só vai passar quem realmente conhecer a prova. Somente quem realmente estudou para aquele vestibular. Então, entre 80% e 85% conteúdo base, entre 15% e 20% conteúdo específico. Beleza? E aí, continua valendo a ideia do critério de correção, que é outro fator decisivo. Débora, a nota de corte vai cair? Provavelmente não. Provavelmente, a nota de corte da Unesp esse ano fique entre 80, 81, 82 questões. Mas aí não vai mudar nada, porque o ano passado foi 81? Vai. Porque atingir 80, 81 pontos este ano será mais exigente, será mais difícil do que o ano passado. Por quê? Porque nós teremos o conteúdo específico que o ano passado nós não tínhamos. Beleza? Então, a nota de corte, ela tende a manter, cair um ponto ou subir um ponto, não vai ficar diferente disso, é mais provável cair do que subir. Mas atingir 80, 81, 82 este ano vai ser mais exigente do que o ano passado. Tudo bem? Critério de correção esse ano continua o mesmo, tanto para questões dissertativas quanto para redação, só que eu tenho que acertar mais de 90%, tá? A prova aí mostrei para vocês. Menos de 90% tá fora, eu tenho que acertar mais de 90% da prova dissertativa, tem que ter uma ótima nota de redação, isso vai fazer parte. Débora, e os conteúdos? Gente, 3 pilares fundamentais. 3 pilares fundamentais. Você precisa dominar todo o conteúdo base que é possível na Unesp. Os conteúdos específicos da Unesp são extremamente característicos. Eu tenho que dominar questões interdisciplinares, conteudistas, gráfico, tabela. Eu tenho que conseguir fazer uma leitura muito rápida. Por quê? Porque tem a questão do fator tempo. Não adianta eu saber fazer, eu tenho que conseguir fazer no tempo. E você precisa ter as questões certas. Então, tem muitos alunos que pegam questões da FUVEST, do ITA, da Unifesp para fazer, para treinar para a Unesp. É furada. Unesp, olha só, a Unifesp é extremamente objetiva, não tem contextualização, não é interdisciplinar. Então, não tem nada a ver com a Unesp. FUVEST não tem nada a ver com a Unesp. Então, você precisa de questões com as mesmas características da sua prova. Só assim que você realmente vai conseguir entender, desenrolar, desembaraçar esse tipo de questão para que realmente você se dê bem. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você quer saber de mais alguma coisa, se tem alguma pergunta que você gostaria de saber que eu não respondi, sobre que faculdade você gostaria que eu gravasse. Coloca aqui embaixo, que vai ser um prazer gravar e trazer mais conteúdos aqui para você. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.